Oi Carol, tudo bem? Vou explicar para você agora a questão 64, que diz assim: na operação está previsto o apoio aéreo de um helicóptero, que deve seguir um trajeto previamente determinado, partir de um ponto A, dirigir-se a um ponto B e em seguida deslocar-se até o ponto C, retornando depois ao ponto de partida. Então a gente tem aqui, né, o esboço do trajeto feito pelo helicóptero. Provavelmente esse trajeto foi feito no ar, porque ele está no ponto A. Então ele vai se deslocar horizontalmente até o ponto B, né? Vai voar do A ao B, depois ele vai percorrer essa diagonal do B até o C e retorna ao ponto A. Aí o exercício continua dizendo assim: a rota do helicóptero está representada pelo triângulo ABC mostrado na figura, que é o que a gente acabou de ver. Aí depois ele diz assim: sendo AC, ou seja, esse segmento de reta aqui, ó, igual a 6 km, é correto afirmar que AB mais BC mais AC é, em quilômetros, igual a... Aí tem as alternativas aqui. Então ele quer saber o perímetro do triângulo. O que é perímetro? Perímetro é a parte externa, né? É o tamanho dos lados de uma figura. Nesse caso, o tamanho dos lados do triângulo. A gente precisa calcular essas distâncias e depois somá-las. O exercício já nos dá a distância AC. Então, baseado nessa distância, a gente vai calcular as duas outras. Tá? Então, primeiro, para a gente começar a resolver esse exercício, a gente precisa saber algumas coisas básicas. Uma dessas coisas é que um ângulo raso, ou seja, uma reta, ela tem 180 graus. Beleza. Outra coisa é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, então se tem esse triângulo que tem um quadradinho com um ponto no meio, que a gente chama de triângulo retângulo, mas também você pode ter outros triângulos. Pode ter esse aqui, pode ter esse aqui, ó. Desculpa, aqui tá meio torto, né? Mas são lados retos. Então, são vários tipos de triângulo. Qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai dar 180 graus. Então, vou escrever aqui, ó, soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser igual a 180 graus também. Beleza. E também a gente precisa saber o nome dos lados de um triângulo retângulo, que é esse triângulo aqui especial, muito usado no cálculo da geometria. Então a gente tem aqui o triângulo retângulo, como eu falei, é caracterizado por esse ângulo de 90 graus. Por ele ser 90 graus, os outros dois ângulos têm que ser inferior a 90 graus. Então não existe um triângulo que tenha dois ângulos de 90 graus, não existe, porque 90 mais 90 é 180. O que vai restar para o terceiro ângulo? Não vai restar nada. Então aqui tem que ser inferior a 90 e aqui também, de modo que a soma desses dois outros ângulos vai dar 90, para somar com esse 90 e dar 180, tá? Isso é também uma informação básica que a gente tem que saber. Agora eu vou falar para você os lados dos triângulos. Então tem nomes especiais. Sempre o lado oposto ao de 90 graus, que vai ser um só, porque só vai ter um ângulo de 90 graus. Então esse ângulo recebe o nome de hipotenusa. Então aqui vai ser a hipotenusa. É um nome esquisito porque é nome grego. Hipotenusa. E os outros dois ângulos, os outros dois lados vai ser os catetos. Então agora eu vou explicar para você o seguinte: se você olhar aqui do ponto de vista do ângulo alfa, esse lado aqui é oposto ao ângulo. Então esse lado B aqui vai ser o cateto oposto ao alfa. Esse lado que está aqui do lado, está junto, a gente chama de cateto adjacente. Então existe o cateto, desculpa aqui,
Então existe o cateto oposto e o cateto adjacente. Ad é um prefixo de junto. Então é junto ao ângulo que você está olhando, está tomando como referência. Então se você tem esse ângulo como referência, aqui vai ser o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. Agora, no caso do ângulo beta, aí já inverte a situação, porque o lado oposto vai ser aqui. Então vai ser o cateto oposto, vai ser o lado A. E o cateto adjacente ao ângulo beta vai ser o lado B. Esse vai ser o cateto adjacente em relação ao ângulo beta. Então agora a gente vai montar aqui a tabela trigonométrica. Essa tabela é muito importante, ela não é dispensável, ou seja, você precisa saber dela para poder desenvolver outras questões de geometria. Então eu aconselho você a escrever aí, porque ela vai ser importante para você em outras situações. Então você vai fazer aqui 5 linhas na vertical e 5 linhas na horizontal. A tabela é feita assim. Então 5 por 5. Tá ok? Esse quadradinho aqui a gente não vai usar. E aqui a gente vai ter linhas e colunas. Na primeira linha aqui a gente vai colocar os ângulos notáveis. O que é ângulos notáveis? São ângulos muito importantes que você usa bastante na matéria. Então, nesse caso na trigonometria, vai ser o ângulo de 30 graus, 45 e 60 graus. Na primeira coluna, você vai colocar aqui as funções trigonométricas, que vai ser seno, cosseno e tangente. Ok? O que é seno, cosseno e tangente? Essa palavrinha grega é meio esquisita, né? Seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente são nomes inventados para definir a divisão de um lado do triângulo retângulo por outro. Então, se você tem aqui o triângulo retângulo, ó, você vai dividir a hipotenusa, você vai dividir o cateto adjacente ao ângulo beta pela hipotenusa, vai dividir esse lado por esse, vai te dar um valor, e esse valor é constante, de maneira que você pode usar esse valor constante para qualquer triângulo retângulo. Se você dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, você vai ter um valor que vai valer para sempre. Se você dividir o cateto oposto pela hipotenusa, também tem um valor constante. E esses valores, eles constam nessa tabela aqui. É a tabela de funções trigonométricas. O que é uma função trigonométrica? Função trigonométrica é isso aqui, ó, seno, cosseno, tangente. Tem outras funções, mas as mais usadas são essas aqui. Ou também a gente pode chamar de tabela de ângulos notáveis. Existem autores que chamam assim, tabela de ângulos notáveis, tá? Beleza? Então, eu vou explicar para você como chegar em seno, cosseno e tangente. Então, se você pegar aqui, ó, cateto oposto pela hipotenusa, é seno. Como você vai gravar? Você vai sempre pegar aqui em cima um nome pequeno, embaixo um nome grande. É como uma estrutura de uma casa, uma pirâmide também. Sempre a base tem que ser maior do que a parte que está em cima. Então aqui o nome embaixo vai ser sempre grande e aqui o nome pequeno, tá? E aqui a função trigonométrica vai ser relativa ao tamanho do que está em cima. Então se aqui é pequeno, aqui vai ser pequeno também. Vou te dar um exemplo. Você tem aqui, ó, seno. A função seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então aqui você tem oposto pequeno, hipotenusa grande, nome grande embaixo. Então se aqui é pequeno, aqui vai ser seno, que é o nome pequeno também. Ao contrário, se você tivesse aqui, ó, cosseno, já é um nome maior. Aí você vai ter adjacente, também o nome grande.
Então, a função trigonométrica está relacionada com o numerador da fração. O numerador é a parte que vem em cima da fração. E aqui embaixo, o número maior ainda, que é a hipotenusa. Tá beleza? Agora faltou só a tangente. A tangente é oposto sobre adjacente. A tangente, cateto oposto pelo adjacente. Também, ó, nome pequeno em cima, nome grande embaixo. Ou também é válida, é importante eu dizer para você que a tangente também pode ser o seno pelo cosseno. Então, se você tem o valor de seno calculado e o valor também de cosseno, você pode calcular a tangente, fazendo o nome pequeno em cima, seno, pelo nome grande embaixo, seno por cosseno. Ou se você só tem o lado, não calculou ainda o seno, né? Só tem o lado oposto e o lado adjacente, que são esses dois lados aqui que eu te falei, ó. Lado oposto ao ângulo beta e lado adjacente, você pode calcular a tangente de beta. Tangente de alfa, oposto pelo adjacente. Se eu tenho os valores de seno e cosseno de alfa, então a tangente vai ser o seno, né, o seno pelo cosseno. Vou explicar matematicamente essa parte aqui, ó. Se você pegar aqui tangente, você vai ter o seno. O que é o seno? Cateto oposto pela hipotenusa. Então, oposto pela hipotenusa. Matematicamente fica assim, embaixo cosseno. Então você divide. O que é o cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa. Tá. Uma divisão de frações, você mantém a primeira e inverte a segunda. Então isso vai ficar tangente, vai ser oposto pela hipotenusa vezes o inverso da fração que está embaixo, hipotenusa pelo adjacente. Essa dedução matemática que eu estou fazendo agora é só para você memorizar ainda mais, tá? Você gravando que em cima é o nome pequeno, embaixo o nome grande, eu acho que já é suficiente para você lembrar na hora da prova ou na hora de resolver outros exercícios quando você estiver treinando. Bom, voltando aqui, ó, aí hipotenusa embaixo, hipotenusa em cima, você corta, ficando tangente igual cateto oposto pelo adjacente. Tá vendo? A gente partiu dessa definição e chegou nessa aqui. Tá beleza, Carol? Então, essas são as funções trigonométricas principais que constam na tabela de funções trigonométricas. Bom, Carol, então vamos agora preencher os dados da tabela trigonométrica. Então, para você preencher essa tabela, você coloca 1 sobre 2 aqui no primeiro quadradinho, aqui você coloca 2 sobre 2, 3 sobre 2. Essa é a regrinha. Embaixo você inverte a sequência. Então 3 sobre 2, 2 sobre 2, 1 sobre 2. Agora põe raiz quadrada nos numeradores das frações. Então raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Tá? Como o raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, então você pode tirar essa raiz aqui. Bom, aí você tem essa configuração. Para calcular a tangente, para saber qual que vai tangente, aqui, na primeira, como tem o 3, vai tudo 3. Então, raiz de 3 sobre 3. Aqui, você vai calcular o que é a tangente. É seno por cosseno, lembra? Então, a tangente vai ser seno por cosseno. Por causa da nossa tangente de 45 graus. Essa tangente aqui, ó, de 45 graus vai ser seno dividido por cosseno. Então, divisões de fração, você mantém o numerador e inverte o denominador. Então, você corta 2 com 2, raiz de 2 com raiz de 2, vai sobrar 1. Então, a tangente de 45 graus vai ser sempre 1. Essa regrinha para você memorizar, de quando é 30 graus é tudo 3, parte também do mesmo princípio. Você pega aqui, ó, o que é a tangente de 30 graus? É o seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. Então você tem aqui, ó,
tangente de 30 graus vai ser, qual é o seno de 30 graus? Meio, dividido pelo cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então se mantém o numerador, inverte o denominador. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes, aqui invertendo vai ficar 2 sobre raiz de 3. Corta 2 com 2, fica 1 sobre raiz de 3. Mas na matemática a gente nunca deixa raiz no denominador, na parte de baixo da fração. Então para tirar a raiz de baixo, a gente pega e multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. É sempre assim. Isso vai te servir para outras situações. Por exemplo, para achar a resposta de uma questão, às vezes no final a raiz está embaixo e aí não coincide com as alternativas. Então você tem que multiplicar a raiz em cima e embaixo para poder sumir com a raiz do denominador. Então raiz de 3 vezes raiz de 3, regrinha de raiz. Você mantém a raiz e multiplica o conteúdo das raízes. Então fica 3 vezes 3. Vai ficar 1 vezes a raiz de 3 é a raiz de 3 mesmo. 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 é 3. E a gente chegou aqui no valor da tangente de 30 graus. A raiz de 3 sobre 3, tá vendo? Então é sempre assim. A tangente você vai pegar o seno, que é a palavrinha pequena, dividir pelo cosseno, aí você vai ter a tangente. Aqui no caso dos 60 graus funciona o mesmo processo. A gente vai pegar aqui, ó, tangente de 60 graus. Vai ser seno dividido pelo cosseno. Então mantém o numerador, inverte o denominador. Cancelo esse com esse. Então a tangente de 60 vai ser raiz de 3. Tá? Essa tabela eu aconselho você, depois dessa videoaula, você tentar fazer ela seguindo esses padrões, né? 5 linhas, 5 colunas. O primeiro quadradinho você não usa. Ângulos notáveis, 30 graus, 45, 60 graus. Na primeira coluna as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Aí aqui, a função seno, esquece a raiz, só coloca 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2. Na segunda linha, inverte a sequência, 3 sobre 2, 2 sobre 2, 1 sobre 2. Aí põe raiz quadrada em cima, no numerador, né? A função cosseno também põe raiz quadrada em tudo. Tira a raiz quadrada do 1, porque raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. E aí, para calcular a tangente, você faz seno por cosseno, mantém o numerador, inverte o denominador. Então você vai seno por cosseno, seno dividido por cosseno, mantém o numerador, inverte o denominador. Aí você vai chegar nesse valor aqui. Sempre lembrando que não pode ter raiz na parte de baixo da fração. Você tem que racionalizar. É assim que a gente chama. Eliminar a raiz da parte de baixo da fração. E aí você vai conseguir montar essa tabelinha, que vai ser útil em várias questões de matemática, tá bom? Bom, agora que a gente já tem todo o embasamento teórico, vamos calcular os lados BC e BA usando a trigonometria. Então, como a gente viu, um ângulo raso possui 180 graus. Então, se aqui é 120, aqui vai ser 60. Porque 60 mais 120 dá 180. Tá bom? Se aqui é 60 e aqui é 90, porque é um ângulo de 90 graus, aqui vai ser 30. Por quê? A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Os ângulos internos de um triângulo. Então, 60 mais 30 é 90 graus. 90 com 90, 180 graus. Beleza, já identificamos os ângulos internos desse triângulo. 60 graus aqui no vértice B. Por que vértice? Vértices são as pontas do triângulo. Porque é onde verte as linhas do triângulo. Tá vendo? Está vertendo aqui, ó. Então, vértice C, vértice B. Vamos calcular aqui
a hipotenusa, que no caso é a nossa distância BC. Então, para calcular a hipotenusa, eu vou fazer aqui o seno de 60 graus. Lembra? Seno, uma palavra pequenininha. Então, vai ser oposto pela hipotenusa. Então, o oposto a 60 graus vai ser 6 quilômetros. E a hipotenusa vai ser o nosso lado BC. A gente vai calcular o lado BC e o lado BA e depois somar esses lados para ter o perímetro. O perímetro, lembra que aqui em Santos tem a via perimetral, porque ela contorna uma parte da cidade. Então, o perímetro é o contorno de uma figura geométrica. No nosso caso, o triângulo. A gente vai, para calcular esse perímetro, a gente tem que calcular os lados do triângulo. Vamos calcular, nesse caso aqui, o lado BC. E, por sinal, é a nossa hipotenusa, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Beleza. Como é que eu vou sair dessa equação que eu montei? Eu vou pegar o valor já pré-determinado de seno de 60 graus, usando a tabela de funções trigonométricas. Então, eu tenho aqui a tabela de funções trigonométricas. Olho na tabela. Preciso saber seno de 60 graus. Então vou aqui na primeira linha, que é a função seno, e vejo aqui o ângulo de 60 graus. Então, seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. Por isso a importância da tabela de funções trigonométricas, porque aí você tem como identificar esses valores. Então vamos lá. Raiz de 3 sobre 2 vai ser colocada no lugar de seno de 60 graus. E aqui 6 sobre BC. Vamos multiplicar em cruz, né? Raiz de 3 vezes o lado BC igual a 6 vezes 2. Raiz de 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então 6 vezes 2, 12, raiz de 3. Só que lembra, embaixo nunca pode ficar raiz. Então a gente tem que pegar e racionalizar. Multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então vai ficar 12 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes 3. Então na racionalização a gente faz uma raiz grandona e multiplica o conteúdo das raízes. Nesse caso, 3 vezes 3. Então 3 vezes 3 é 9, raiz de 9 é 3. Então o lado BC vai ser 12 vezes raiz de 3 dividido por 3. Eu posso simplificar, porque eu sei que se eu dividir aqui por 3 e dividir aqui por 3, eu vou ter que o lado BC é igual a 12 dividido por 3, 4. Raiz de 3, 3 dividido por 3 é 1, então eu não coloco nada. Já calculamos o lado BC. Tá beleza? Agora vamos calcular o lado BA. Bom, eu tenho hipotenusa. Tenho aqui o ângulo de 30 graus e o ângulo de 60 graus. Eu posso fazer o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é o lado oposto, dividido pela hipotenusa. Então vamos fazer isso. Seno de 30 graus é sempre o lado oposto, dividido pela hipotenusa. O seno de 30 graus, pela nossa tabelinha aqui, é 1 sobre 2. Então, no lugar de seno de 30 graus, eu coloco 1 sobre 2. O cateto oposto ao ângulo de 60 graus, lembrando que esse negócio de cateto oposto, cateto adjacente, é sempre relativo ao ângulo que você está olhando. Então, você está olhando aqui desse ângulo, o cateto oposto vai ser o lado BA, que é justamente aquilo que a gente está calculando. Então, no lugar de cateto oposto, eu coloco o segmento. A palavra segmento é pedaço, viu? Segmento de reta é um pedaço de reta. Então, segmento BA. E hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o lado BC. Esse lado BC a gente acabou de calcular. É 4 vezes raiz de 3. Então, no lugar da hipotenusa,
eu vou colocar 4 vezes raiz de 3. Bom, agora é só multiplicar em cruz. Então 2 vezes BA vai ser igual a 1 vezes 4 raiz de 3. Esse 2 que está multiplicando passa por outro lado dividindo. Então eu tenho que o lado BA vai ser 2 raiz de 3. Agora é só somar os lados do triângulo. Nosso triângulo retângulo. A gente sabe aqui que o lado BA foi calculado como sendo 2 raiz de 3. O lado BC nós calculamos que é igual a 4 raiz de 3. E o lado AC é 6 km. O exercício nos deu. Então vamos somar isso. Vai ser AC mais BA mais BC é igual a nossa resposta. Então AC é 6. BA é 2 raiz de 3. E BC é 4 raiz de 3. Você pode agora, para você compreender melhor, encarar o raiz de 3 como x. Então a gente vai pegar e fazer assim, ó, 6 mais 2, no lugar de raiz de 3, x. Então, coisas iguais a gente soma. 2x mais 4x, 6x. Então 6x é a nossa raiz de 3. Então a resposta do exercício vai ser essa aqui, ó, 6 mais 6 raiz de 3, que corresponde à letra D. Ó, a nossa letra D aqui, ó, 6 mais 6 raiz de 3. Tá ok, Carol? Espero ter ajudado você. Qualquer dúvida pode mandar aí para mim no WhatsApp, tá ok?